154 do cantor cristão. Vive nas promessas do Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelo Senhor do seu amor, vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Tempestades já me contemplam, e o verbo eterno me trabalhar. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Promessa de Jesus, vive nas promessas, veja assim, purificação e sangue para mim, plena liberdade, gozarei sem fim, vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas do Senhor Jesus. Em amor com a sua luz, cada dia mais ilumina a luz. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Vive nas promessas de Jesus. Bem, graças a Deus, ainda em pé, irmão, vamos cantar o 367, porque a Igreja Batista Regular Emanuel continua firme na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. De alicerce tem pra construir uma casa firme pra resistir. Tempestade pra me chegar, a infável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder.
Graças a Deus. Podeis sentar, irmãos. Agora nós vamos cantar um corinho. É o corinho de número 57. Helene, eu esqueci. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pelas tuas provisões. Nada tenho salvado pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tenho salvado pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito, pelas nossas provações, pelas nossas famílias, te agradeço, ó Espírito, Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja, te agradeço, ó Espírito, Senhor. Irmãos, agora vamos fazer a colheita das nossas ofertas, lembrando aos visitantes que não são obrigados a ofertar, e vamos cantar o corinho de número 99, enquanto a gente faz o recolhimento das ofertas. Nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nosso Senhor. Bem, graças a Deus. Agora vamos orar, agradecendo ao Senhor Deus pelas ofertas que foram levantadas.
Vou pedir ao irmão Gildo que nos eleva a Deus em oração, agradecendo pelas ofertas. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, te adorar, te agradecer o teu santo nome. Te agradeço também, Senhor, por ter nos trazido até a tua casa, Senhor, para escutar a tua palavra. Pai Santo, Pai Celestial, coloque em tuas mãos todos os dízimos e ofertas aqui deixados em teu altar. Seja usado para o mantenimento da tua obra, Senhor, e que ela possa chegar aos quatro cantos, como a tua palavra. Pai Santo, Pai Celestial, recebe de bom grado também todos os louvores aqui, cantados e entoados em teu nome, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela igreja, te agradeço por cada família que está presente aqui, Senhor, cada membro, cada jovem, cada senhor, cada senhora. Coloca em tuas mãos também, Senhor, aqueles que também não puderam vir, Senhor, por algum motivo. Pai Santo, Pai Celestial, coloca em tuas mãos o pastor João Pereira, que vai pregar essa coisa. Que não fale ele, Senhor, mas fale o teu Santo Espírito através dele, Senhor. A tua palavra, Senhor, vem transformar a vida, Senhor. Que possamos pôr em prática tudo aquilo que aprendemos, Senhor, em teu nome. Eu te agradeço, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Lembrando os irmãos, a igreja, que nosso último culto do ano vai ser quarta-feira agora que vem, culto de oração. Então os irmãos que puderem estar aqui presentes para a gente agradecer a Deus por o último culto de oração do ano, então a igreja será bem-vinda. Bom, agradecemos a presença do filho do irmão Eudes, como é o nome dele, irmão? Everton, um pedreiro de mão cheia, viu? Colocou um poste lá em casa, que até hoje o poste está lá firme, quer dizer, na minha ex-casa, né? Então, fez um bom serviço, eu nunca esqueci, né? No momento que eu mais precisei, estava precisando demais, porque foi um final de semana e a gente conseguiu colocar o poste lá em casa. Bem, irmão, vamos agora para a mensagem dessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias para a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, a gente vai ler do versículo 11 ao versículo 21. Filipenses capítulo 3, a gente vai ler do versículo 11 ao 21. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 21. Assim diz a palavra do nosso Deus: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas,
mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Senhor Deus, pedimos mais uma vez a direção do Espírito Santo para que todos que estão assistindo essa mensagem, todos que estão aqui presentes nesse tempo de adoração, possam compreender essa mensagem, possam compreender a vossa palavra e aplicá-la em suas vidas. Peço, Senhor Deus, que use a vida do teu servo aqui para transmitir essa mensagem segundo a vossa vontade, e que ela venha produzir no coração de todos que assistem, todos que ouvem, o poder para o qual o Senhor tem preparado esta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Bem, amados irmãos, igreja, visitante, o ano de 2020 está chegando ao seu final. Estamos no último domingo do ano, dia 27 de dezembro de 2020, há 4 dias para a chegada de 2021. E acredito que todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo, estão ansiosos para ver então o ano de 2021 chegar. 2020 para muita gente foi um dos piores anos que vivemos. Esse ano de 2020 ele trouxe a pandemia do Covid, trouxe morte em todo o planeta, trouxe falência de empresas, perda de emprego, fome e esfriamento espiritual para muitos cristãos. Infelizmente também a pandemia não só matou fisicamente, como matou espiritualmente. Muitos crentes, muitos cristãos, desde o início da pandemia, que não comparecem mais aos cultos de suas igrejas. É triste a gente ver uma evasão muito grande de homens e mulheres, jovens, que antes professavam, que antes adoravam o Senhor Deus, e hoje estão frios espiritualmente, sem a mínima vontade de vir cultuar a Deus. Talvez você que esteja aqui nessa noite, ou que está nos assistindo, tenha passado por momentos de ansiedade, de medo, de tristeza e de outros sentimentos causados pelas coisas que aconteceram no ano de 2020. Certamente 2020 ele assustou e ainda está assustando muita gente, que as pessoas estão contando os dias e as horas para que esse ano termine logo. Não queremos dizer que 2021 possa ser diferente, nós não sabemos, esperamos que seja, desejamos que seja. Queremos um ano completamente diferente, queremos um ano de paz, um ano de saúde, um ano de vitória, é o que nós desejamos a todos. Mas, igreja e todos que estão nos assistindo, alguns, pela a graça de Deus, pela misericórdia de Deus, teve vitórias, teve conquistas em 2020, porque não foi para todos que 2020 foi tão ruim. Muitos puderam então, e ainda hoje estão contando vitórias. E no texto que nós lemos aqui, nessa carta de Paulo aos Filipenses, Paulo nos ensina que nós não devemos colocar a confiança em nossas próprias conquistas. Ou seja, se para alguns que foi um ano de conquista, como o de 2020, se foi um ano de conquista, não coloque a sua confiança em si, achando que é você um vencedor. Eu sou forte, eu consegui vencer. Não coloque a sua confiança nem na sua força e nem nas suas conquistas, mas você deve confiar completamente e unicamente em Deus. Pois se você está aqui,
Se você está nos assistindo, é porque Deus deu a você o privilégio de sua força. Deus te sustentou. Deus renovou as tuas forças. Deus permitiu que você chegasse aqui hoje, ou que você estivesse nos assistindo hoje. Podemos ver então alguns textos no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Veja então o que a palavra de Deus nos mostra. Livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 28 em diante, diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Agora preste atenção no versículo 19: dá força ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor. Então você, irmão, irmãs, igreja e todos que estão nos assistindo, espere no Senhor. Espere um 2021 no Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não se aparte em nenhum momento dele, porque se você está aqui, foi porque Ele renovou as suas forças, foi porque Ele te fortaleceu e permitiu que você tivesse vitória nas batalhas dessa vida que você travou em 2020. Porque muitos confiam nas suas forças, muitos confiam na sua inteligência, ou muitos confiam na força do homem, ou na força de alguma coisa. Mas é Deus que nos dá força e que nos dá vitória. Provérbios 21, versículo 31, a Bíblia diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Aqui certamente o autor do Provérbios, que é o Espírito Santo, mas que usou o homem, e que ele usou então o que se usava para as batalhas daquela época: o cavalo. O cavalo, ele era preparado para a batalha com um peitoral de couro, para dar uma certa segurança, porque um homem a cavalo, um soldado a cavalo, ele tinha uma supremacia em relação a 10 homens que estivessem a pé. Ele tinha muito mais chance de ser um vitorioso do que 10 homens a pé, porque o cavalo também ajudava contra o inimigo. Mas não se deve confiar no cavalo. O autor aqui, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, ele diz que prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Muitos cavaleiros caíram, talvez tenham confiado em seus cavalos. Talvez muitas pessoas hoje não estão aqui nesse mundo porque confiaram nas suas forças, ou confiaram em alguma coisa que lhe dava uma certa garantia, mas perderam a batalha, porque a batalha só vem do Senhor. Então, meus queridos e minhas queridas, Paulo também, ele nos compara aqui, nessa carta que ele escreve para a igreja de Filipe, ou aos filipenses, como um atleta que está em uma maratona. Eu já fui um maratonista, e eu lendo esse texto, eu me lembrava muito bem do tempo em que eu corria. E o apóstolo Paulo dá uma ideia aqui de que o corredor,
aquele que está correndo, o homem que está correndo em uma maratona, ele, em momento algum, ele deve olhar para trás. Ele não deve estar preocupado em olhar para trás para ver se o seu oponente estava próximo de você. Ele não tem que olhar para trás, porque ele vai perder tempo, ou pode até sofrer uma queda em desviar o seu foco para frente, para o seu alvo, que é a linha de chegada. Então Paulo ele faz uma comparação aqui, que o crente, ele não tem que olhar para trás, mas ele tem que olhar para frente. Ele tem que se comportar como um corredor, se esforçando e correndo o máximo, concentrando a sua visão na linha de chegada. Eu, depois de alguns anos, eu voltei a correr, não correr como antes, mas dar os meus trotes. Eu faço quase 10 km por dia, e a minha alegria maior é quando eu vejo os 2 últimos prédios que chegam perto da minha casa. Então, quando eu vejo lá o prédio lá da Beira Rio, já me alegro. Eu vejo de longe, digo, graças a Deus estou chegando, né? Ou seja, o meu foco é o prédio, porque eu sei que é onde eu estou chegando no final da minha corrida, e certamente tendo mais um dia de vitória, porque eu fui lá na Estação Ciência e voltei e consegui então chegar com saúde na minha linha de chegada. Então, assim é a palavra do nosso Deus, motivando e incentivando a todos que estão aqui presentes, a todos que estão nos assistindo. Olhe para frente, siga em frente, e na corrida da vida nós temos que pedir força ao Senhor, força a Jesus, para que Ele possa nos dar a conquista em todos os objetivos, em todos os alvos que nós focarmos para 2021. Ou seja, estamos aqui nos preparando, nos aquecendo para mais um ano que se aproxima. E nós temos, irmãos e irmãs, igreja, nós temos que focar um alvo. Nós temos que planejar um alvo em nossas vidas. Mas para isso nós temos que tomar algumas atitudes, para que possamos então dar início à nossa corrida em 2021. Precisamos tomar algumas atitudes, e são essas atitudes que nós vamos ver aqui, de acordo com essa carta que Paulo escreve aos Filipenses. Primeira atitude que você deve tomar para atingir o seu alvo, ou seja, para chegar na linha de chegada, porque nós queremos, no último domingo de 2021, estamos aqui também comemorando, ou talvez também no último dia de 2021, aqui cultuando nosso Deus. Esse ano nós não iremos fazer o nosso culto de final do ano aqui, devido a essa pandemia. Cada um vai então fazer seu culto no lar, vai se juntar aí com sua família, mas quem sabe em 2021 a gente possa estar retornando, né, o nosso culto com o templo, com toda a membresia presente e seus familiares. Então, primeira atitude que você deve tomar para chegar na linha de chegada, para conquistar o seu objetivo em 2021, defina seu alvo. Primeira atitude, defina o seu alvo. Olha no versículo 11 e 12 da carta de Paulo aos Filipenses, ele diz: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo, ele está aqui, igreja, definindo o seu alvo. Ou seja, é preciso também que você escolha o seu alvo para 2021. Talvez você que está aqui nessa noite, ou que está nos assistindo, não tenha pensado no seu objetivo para 2021. Aonde você quer chegar em 2021?
ou talvez já tenha planejado tudo isso. Mas será que você está preparado para chegar no seu objetivo? Então, antes de qualquer coisa, defina aonde você quer chegar. Então, Paulo, ele nos deixa claro que é preciso escolher os seus objetivos, ou seja, o seu alvo, a sua linha de chegada, ou seja, aonde você quer chegar. Irmãos, é claro que todos nós queremos chegar ao final de 2021. Queremos até chegar ao final de vários anos subsequentes. Queremos viver muitos anos, se for vontade de Deus. Mas um alvo que Paulo ele deixa bem claro aqui, e que é um conselho para todos nós definirmos em nossas vidas. Defina a ressurreição dos mortos, a fazer parte da ressurreição dos mortos. Esse é o alvo principal, ou o melhor alvo que você deve pensar em atingir em 2021. O troféu que você deve almejar, ganhar, é a certeza do troféu da ressurreição. É saber que você vai conquistar a ressurreição. Embora que a sua corrida não termine em 2021, eu espero que não. Mas que a partir de hoje você já comece a correr, sabendo que vai ganhar esse troféu, que é o troféu da ressurreição. Olha mais uma vez no versículo 11, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Porque, irmãos, pregamos no domingo passado, quando Davi disse que ele estava a um passo da morte. Isso a Bíblia nos mostra que nós não sabemos, ou nós não podemos e nem sequer pensar no dia de amanhã, ficar ansioso para o dia de amanhã, porque não sabe o que mal trará esse dia. Mas nós temos que pensar no dia de hoje. Nós estamos correndo agora, nós já estamos na pista de corrida. Nós temos que pensar no melhor para as nossas vidas, que é a nossa salvação no Senhor Jesus Cristo. Você conquistando a salvação, você vai conseguir a taça da ressurreição, o prêmio da ressurreição. O alvo de Paulo aqui é a ressurreição dentre os mortos, ou seja, é a morada na pátria celestial, porque essa é a linha de chegada mais certa para todos aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo. Ressuscitar com Cristo. Esse é o objetivo foi o objetivo de Paulo. E esse deve ser o nosso objetivo, a nossa meta, o nosso alvo é a ressurreição dos mortos com Cristo. Por quê? Porque você que está nos assistindo, você que está aqui nessa noite, a Bíblia diz que todos, não apenas alguns, mas todos que já morreram, que irão morrer, vão ressuscitar dentre os mortos. Vamos ver então alguns textos. O primeiro, você pode então abrir comigo no livro de Daniel, do profeta Daniel, no capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Diz assim o profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Veja que Daniel diz: olha, vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. O alvo de Paulo em Filipenses é a ressurreição para a vida eterna. Não há ressurreição
para a vergonha e o desprezo eterno. E olha o que Jesus diz no Evangelho de João. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto. Isso é Jesus que está dizendo. Porque vem a hora em que, olha a palavra que Jesus diz aqui, usa, todos. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, igreja, e você que está nos ouvindo, nos assistindo, um dia nós iremos morrer. Não sabemos quanto tempo. Como sempre eu falo aqui, eu desejo muitos anos para cada um de vocês, para todos nós, farto de dias com saúde, muita saúde. Mas a gente um dia vai embora, a gente vai morrer. Como a gente sabe que existe um local destinado ao sepultamento dos mortos, os famosos cemitérios. Mas a Bíblia diz, Jesus diz aqui, que todos que estão na sepultura irão ressuscitar quando ouvir a sua voz. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu alvo? O seu alvo é a ressurreição para a vida eterna ou a ressurreição para a condenação eterna? A decisão é sua. O alvo para a vida eterna, você tem que correr em uma direção. Se você quer chegar no alvo, chegar na linha de chegada da vida eterna, da ressurreição para a vida eterna, só tem um caminho que você deve então seguir por ele. Esse é o caminho chamado Jesus. Ele diz aqui em João, voltando aí para o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então veja que para a ressurreição da vida eterna, só Jesus. Você pode ser religioso, religiosa, você pode ser devoto de quem você queira ser, mas a ressurreição da vida eterna, ou para a vida eterna, só quem pode te garantir e te dar é o Senhor Jesus Cristo. E você passando algumas páginas aí mais adiante do Evangelho de João, você vai para o capítulo 11, versículo 25 e 26. Jesus diz aqui: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isto? Por que Jesus está dizendo isso? Ele está dizendo que Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Se o seu alvo para, a partir de agora, para 2021, é a ressurreição entre os mortos, para a vida eterna, o caminho que você deve percorrer é Jesus Cristo.
E ele deixa bem claro aqui, passando mais algumas páginas aí de João, do Evangelho de João, agora para o capítulo 14, no versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Está aí, meus irmãos, minhas irmãs, se você quer chegar a vencer na corrida da sua vida e conquistar o troféu da vida eterna, da ressurreição para a vida eterna, o caminho é Jesus. Você tem que crer nele, tem que entregar a sua vida a ele, tem que se converter a ele. A palavra se converter quer dizer mudar de direção, mudar de caminho. Talvez o seu caminho hoje seja um caminho diferente, então ele manda que você se converta, você dê meia volta e siga nos caminhos do Senhor. Então esse é o alvo para quem quer chegar na ressurreição para a vida eterna. Mas para quem projeta o seu alvo para a condenação eterna, o caminho é espaçoso, cheio de deleites pecaminosos e fáceis que o mundo oferece. Então o caminho para a condenação, ele é muito fácil, não precisa nem um esforço, nada você fazer. Basta continuar a sua vida de deleite, de pecado, afastado de Jesus, negando Jesus Cristo, não aceitando Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, porque o caminho é espaçoso, oferece muitas coisas que para o homem, como diz a Bíblia, parece perfeito. Lá em Provérbios 14:6, acho que é 14:6, diz que para o homem, há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o seu fim são caminhos da morte. E Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo 13, Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O caminho da perdição é espaçoso, tem tudo que os homens gostam, que acham que é bom para a sua vida: drogas, prostituição, abominações, pecados de todos os tipos, escárnio, carnalidade, aquilo que as pessoas acham que é a única coisa que lhe dá prazer. Muita gente acha que o crente não vive, o crente não é feliz, o crente não se diverte. Está muito enganado. O crente se diverte e muito mais do que você imagina. A festa do crente tem sempre a presença do Senhor Jesus Cristo. E a gente vai para a nossa festa com Jesus e volta cheio de alegria, cheio de vigor. O mundo, a festa do mundo, você vai cheio de vigor, volta cansado, vomitando, muitos deles voltam vomitando. Eu lembro que quando meus colegas, juntamente comigo, iam para as festas, todo mundo ia bem arrumadinho, penteado, todo cheio de vigor. Alguns voltavam nos braços do outro colega, vomitando. Outros vinham com os sapatos, as mulheres, com as sandálias e os tamancos na mão, tudo. E muitos chegavam em casa, caíam no outro dia, dor de cabeça, ressaca. Essa é a festa do mundo. E sem contar, que muitos perdem as suas vidas nesses prazeres. Eu me lembro que um desses prazeres que eu participei, se não fosse a minha mãe, eu não estava aqui contando a história. Eu cheguei conduzido por 2 colegas meus, bêbado.
quando eu abri a porta da cozinha, que na época da nossa casa lá do interior era muito grande, o banheiro era lá no final do quintal. E minha mãe escutou quando eu abri o ferrolho da porta da cozinha. E mãe, vocês sabem, né? Muitos aí não valorizam suas mães, mas a mãe tem um ouvido sem igual. Enquanto ela não escutou o barulho do ferrolho voltando, ela não conseguia dormir. E como ela viu que o ferrolho estava demorando, ela se levantou nas pressas e foi me procurar. Eu estava me afogando em uma poça de água, uma pocinha de água. E tão bêbado que eu caí, eu estava caído de cara e não conseguia me levantar. Minha mãe quem me salvou de uma poça de água, pelo prazer que o mundo me deu. Mas Jesus me deu um prazer totalmente diferente. Isso é que é alegria, é servir a Jesus. Isso é que é prazer, servir a Jesus. Então, o caminho da perdição é espaçoso. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 13, Pedro diz assim, do 13 ao 17: recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Agora preste bem atenção no versículo 17. Estes são fontes sem águas, nuvem levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Esse é o alvo de quem não projeta a ressurreição dos mortos em Jesus Cristo. Então você é quem toma essa decisão. É você quem define o seu objetivo, o seu alvo. É você quem decide aonde quer chegar. Se você quer começar a correr a partir de hoje, já com o alvo na ressurreição dos mortos com Jesus Cristo, toma a decisão agora. Deuteronômio capítulo 30. Olha o que a Bíblia deixa aqui para você, versículo 15 e 16. A decisão é sua. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir, ou seja, a cidade celestial. A cidade celestial que o Senhor foi preparar para nós.
versículo 20 e 21 de Filipenses, capítulo 3, diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo, irmãos, irmãs, igreja. E é o alvo que a Bíblia aponta, que a Bíblia oferece para você que está nos assistindo nessa noite. Defina o seu alvo e comece a correr com Jesus ao seu lado, no seu coração. Segunda atitude, a primeira é defina o seu alvo, que é o alvo da ressurreição para a vida eterna, não o alvo da ressurreição para a condenação, mas o alvo para a ressurreição da vida eterna. A segunda atitude é: esqueça das coisas que ficaram para trás. Voltando aí para o texto de Filipenses capítulo 3, versículo 13, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para a questão diante de mim. Então, meus queridos e minhas queridas, não adianta mais olhar para trás e se lamentar pelas coisas que você deixou de fazer. O passado já foi, ele não volta mais, e agora nós só temos que prestar conta de tudo que passou. A Bíblia diz que o que foi, já foi, e Deus pede conta do que passou. Provérbios 3, não é isso? Provérbios 3,15, aliás, Eclesiastes, perdão. Se você abrir sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes 3, versículo 15, diz assim: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou. Então não adianta mais você olhar para o passado, olhar para do dia de hoje para trás, irmãos. De que adianta? Passou, você está aqui, tem um caminho para frente. Então esqueça o que passou, o que você não conseguiu na vida, o que você não fez, que deveria ter feito, o que você perdeu. Considere essas coisas como esquecidas. Não tem mais volta, irmãos. Certamente perdemos coisas valiosas em nossas vidas. Perdemos parentes, amigos. As lembranças vão continuar em nossos corações por muito tempo. Não estou falando, a Bíblia não fala dessas coisas. A Bíblia fala de outras coisas que você não conseguiu. Não está falando de sua família, não está falando de seus colegas. Está falando de coisas que você não conquistou. Eita, não consegui aquele emprego, e agora? Lute para conseguir um agora. E talvez você tenha perdido algum objeto de valor, alguma coisa que você tinha valor. Esqueça. Talvez você tenha perdido, algum grupo de colegas que você achava que era muito bom para a sua vida. Esqueça. Paulo está dizendo aqui: olha, eu perdi muita coisa. Paulo tinha privilégio, ele era um fariseu zeloso, era membro do Sinédrio, era um homem influente, era um homem que tinha posses, era uma autoridade no Sinédrio, que era o tipo da Suprema Corte Eclesiástica daquela época. E Paulo era um membro do Sinédrio, e de repente ele perde tudo isso. Foi perseguidor, passou a ser perseguido. Mas ele disse: olha, eu esqueço isso. Todas essas coisas eu considero perdas, mas eu ganhei a Cristo. Saiba disso, irmãos. Esqueça o passado, entregue a sua vida a Jesus. Você que ainda não é crente, entregue a sua vida a Jesus, ganhe Cristo. E você que é crente, saiba disso: eu tenho Jesus. Até aqui o Senhor me ajudou, o Senhor está comigo.
É o que Paulo deixa bem claro aqui. O versículo 7 e 8, voltando aí para Filipenses, capítulo 3, Paulo diz aqui: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Versículo 8 diz: na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Então, tudo que nós perdemos não tem valor como tem Jesus Cristo na sua vida. Você pode ter perdido muita coisa, mas se você ganhar Jesus agora para você na sua vida, você ganhou tudo. Você pode dizer que teve a maior vitória em 2020, ainda nesse finalzinho do tempo, de ano. Se você deixou de ganhar almas, se você não evangelizou, se você não procurou santificar-se, não se arrependeu dos seus pecados, agora não é o momento para olhar para trás nem de se lamentar. É o momento de você tomar decisões. Ah, eu não fiz isso, mas eu vou fazer agora. Vou me entregar a Jesus. Vou servir a meu Senhor Jesus Cristo. Vou focar o meu alvo na vida eterna, nos céus, na cidade celestial. Você deve deixar a vida de pecado de lado, os desejos ímpios de lado, e não olhar mais para trás, porque você corre risco se você olhar para trás. O passado não lhe traz mais nada. Foi o que aconteceu com quem? Com a mulher de Ló. Quando o anjo disse: olha, vocês sigam aqui nessa campina aqui, nessa estrada, corram, não olhe para trás. Mas a mulher de Ló, a mulher de Ló, então, em Gênesis, você pode até me acompanhar aí se você quiser, Gênesis capítulo 19. Gênesis 19, versículo 17. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Foi o que o anjo disse à mulher de Ló. Igreja, visitantes, e você que está nos assistindo, não olhe para trás, o que você perdeu, ou o que ficou para trás. Escape pela sua vida, pegue na mão de Jesus e siga em frente. Versículo 26 aqui do livro de Gênesis, capítulo 19. A mulher de Ló foi olhar para trás, e olha o que aconteceu. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ou seja, perdeu a sua vida, porque olhou para trás. Então, meus queridos, minhas queridas, nossos visitantes, e você que está nos assistindo, as atitudes que você deve tomar para 2021, foque o alvo, a sua salvação e a ressurreição de Jesus Cristo. Segunda atitude, não olhe para trás. E em terceiro e último lugar, avance para o que está diante de você. Ainda no versículo 13, Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim. Diante de todos nós, irmãos, só tem uma coisa certa, com toda a certeza que você pode colocar no seu coração: a eternidade. Porque vida longa aqui nessa terra a gente não tem de certo. Nós não sabemos quanto tempo nós iremos passar aqui.
Essa terra, nós sabemos, a Bíblia diz que nós somos passageiros. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Se você for abrir a carta aos Hebreus, no capítulo 11, de Hebreus, versículo 13, ele diz assim: todos estes homens, aliás, todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-a de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós somos isso aqui. Nós estamos de passagem nessa terra aqui. Porque a nossa pátria não é essa aqui, nós somos estrangeiros. A nossa pátria é celestial. O que você deve olhar para frente é a sua pátria celestial, é a nossa pátria celestial, é a cidade nos céus. É isso que nós devemos olhar. Prossiga em busca do alvo estabelecido por Jesus Cristo, que é a salvação. Você olhando aqui para Filipenses 3:14, diz: prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É a nossa salvação. Não olhe para trás, almeje a morada na cidade celestial que o Senhor Jesus Cristo foi preparar para os crentes. Como diz o versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele disse lá no capítulo 14 de João, do versículo 1 ao 3, ele disse: olha, não se turbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, e eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, eu vou voltar outra vez. E vou levar vocês para onde eu estiver, vocês também estarão. Esse é o alvo, irmãos. Isso é olhar para frente. A única certeza que nós temos daqui para frente é a morada com Jesus. Ou então, para quem não tem essa certeza, para quem tem dúvida, é a condenação no inferno. Porque se você não entregar a sua vida a Jesus, você já está condenado, como diz a Bíblia, lá em João 3,36. João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aí ele diz: a condenação é esta, que a luz veio, mas muitos fogem da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E muitos não creem, preferem continuar na condenação. Nós só temos que pensar agora, irmãos, é nas coisas que são do alto, é olhar para frente. Em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3, diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que estão de cima, que são de cima, e não na descrição da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, isso aqui vai ficar. Nós não temos mais nem garantia de quanto tempo a gente vai administrar as coisas que nós temos aqui. Porque a peste, como a Bíblia diz, que no final do tempo haverá fome e peste em vários lugares, e a peste está aí. Já temos notícia aí, irmãos, da mutação do vírus do Covid-19 no Reino Unido, que a sua forma de contaminação é muito pior do que a que está acontecendo agora. As fronteiras estão todas fechadas lá para o Reino Unido, mas isso não vai impedir, não tem como impedir. Logo, logo, esse vírus, já com suas mutações, atingirá todas as nações da terra, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos haverá fome e peste em vários lugares, e nós já estamos vivendo
o princípio das dores, porque ele diz, olha, mas isso ainda é o princípio das dores. Então nós não temos mais garantia. Nós só temos notícias tristes. Essa semana foi notícia triste, vi notícia de casais, há 61 anos de casado, morreram de braços dados, os dois, o casal, o marido e a esposa, de mãos dadas, morreram no mesmo momento pelo Covid-19. Dois irmãos gêmeos, idênticos, aqueles que têm até sentimentos bem parecidos mesmo, morreram também no mesmo dia. E a gente só tem notícia. Antes de ontem, minha esposa chegou em casa chorando, né? Eu fiquei até preocupado. Eu cheguei e ela chorando, mas chorando feito uma criança. O que foi? Ela disse, uma jovem, 21 anos de idade. Olha, irmãos, não era idoso, era 21 anos de idade. Perdeu a vida para o Covid-19. Qual a segurança que nós temos? O que é que nós podemos olhar para frente e vermos? Se você crê em Jesus Cristo, a única coisa que a gente deve focar e avançar para o alvo é a eternidade. Nós só temos como garantia a eternidade com Jesus, se você for um crente em Jesus, se você entregar a sua vida a Ele. Ou então, a condenação no lago de fogo, no inferno. Mas a decisão é pessoal. Apesar de nós morarmos aqui nesse planeta, nós somos apenas passageiros. Nós somos peregrinos, porque a nossa morada está nos céus. Então, se você quer chegar nesse alvo, se comporte como um verdadeiro crente. Não como um crente aparente, mas como um crente verdadeiro. Aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27, Paulo diz, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Ou seja, não seja um crente de aparência, mas creia verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Essa é a dica para continuar a caminhada. Seja um crente obediente ao Evangelho, não aceitando qualquer tipo de doutrina a não ser a bíblica. Ainda no capítulo 2, no versículo 12, Paulo diz, de sorte que, meus amados, assim como sempre, obedeceste não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Nunca deixe, irmãos, nunca deixe irmã, nunca deixe igreja, a adoração ao Senhor Jesus Cristo. Não pare nessa caminhada. Prossiga. Se você chegar em um momento que você vai chegar, talvez, em que você vai se sentir fraco, peça força a Ele. Peça força ao Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, eu voltei a fazer minhas corridinhas, meus trotes. Há momentos, muitas vezes, que eu canso, mas eu vou orando ao Senhor. Naquele momento que eu estou cansado, eu começo a orar. Senhor, me dá força para me chegar em casa a tempo. Quanto menos espero, eu já estou chegando em casa. Assim na caminhada da vida, irmãos, quando estiver fraco, peça força que Ele vai renovar a sua força. Ele vai te fortalecer. Viva a partir de agora de maneira irrepreensível, sincera,
brilhando no meio dessa geração corrompida e perversa. Viva de forma diferente. Não tente imitar o mundo, mas seja diferente do mundo. Ainda aqui no capítulo 2, versículo 15 e 16 de Filipenses: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me e não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Ou seja, Paulo está dizendo: viva de uma maneira diferente. Nós somos crentes, irmãos, mas não podemos ser igual ao mundo. Nós temos que ser diferente. Então, se você não fez diferença em 2020, faça agora em 2021. Procure ser diferente, viva de maneira que o nome de Jesus seja engrandecido em sua vida, assim como foi na vida de Paulo, que ele até convida a sermos o seu imitador. Aqui no primeiro capítulo de Filipenses, versículo 20, ele diz: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo seja tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, Paulo disse: olha, seja um crente, que as pessoas vejam em você um crente. Que possamos então, irmãos, ser imitadores de Paulo, que possamos entrar em 2021 com o nosso alvo já definido, que é a ressurreição entre os mortos para a vida eterna na morada do céu. Que nós devemos mais olhar para trás. Pedimos perdão pelo que a gente não fez, pelos pecados que cometemos. Nos arrependemos agora. Você que não é crente, se arrepender e entregar a sua vida a Jesus e avançar para a eternidade, para que você possa chegar lá, entrar na cidade, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor. Isso é o que Deus quer que a gente faça na cidade celestial, na morada do céu. Aí sim, esse é o fim da nossa corrida, esse será o fim da nossa trajetória. Não é o Covid que vai terminar essa carreira, como terminou para alguns que já estão no inferno, mas para aqueles que creem no Senhor Jesus, que te disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque a Bíblia diz que no momento, antes que a última trombeta toque, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão, e nós iremos cantar: aleluia, glória ao Senhor Deus, porque a morte foi derrotada. Esse é o desejo de Jesus para todos nós aqui. Defina seu objetivo: céu ou inferno. Escolha o seu alvo. Esqueça o que ficou para trás e avance para a eternidade com Jesus. Faça isso agora. Não espere para amanhã. Não diga: eu vou aproveitar ainda as festas do final de ano, vou aproveitar fazer tudo que eu quero fazer e depois eu... Não pensa assim. Você não sabe o que esse dia vai trazer. Mas sai daqui hoje. E eu convido a igreja a interceder nesse momento, a orar ao nosso Deus. Eu pergunto a você que está aqui nessa noite, que ainda não é um crente. Você ouviu que a palavra de Deus aconselha você
a escolher um alvo, uma linha de chegada, que é a salvação através de Jesus Cristo para você ganhar a vida eterna. Você deve esquecer do passado e a partir de hoje avançar para a eternidade com Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que quer começar agora essa corrida com Jesus na sua vida, como seu Senhor, como seu Salvador, você não vai precisar vir aqui à frente, não. Basta você dar um sinal de onde você está para que a gente possa louvar a Deus, orar ao nosso Deus pela sua vida, pela sua decisão. Tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão? Levante uma de suas mãos para que a gente possa orar com você. Senhor Deus, nós não vamos insistir porque a decisão ela é pessoal e tem que vir do coração. Mas nós agradecemos, Senhor Deus, por mais um ano que está passando, por todos os domingos que nós estivemos aqui louvando o nome do Senhor e ouvindo a vossa palavra. Que possamos a partir de agora, Senhor Deus, continuar nessa trajetória, com os peregrinos e estrangeiros aqui nessa terra, focado no alvo principal de nossas vidas, que é a eternidade com o Senhor Jesus Cristo, na ressurreição dos mortos. Que cada um que está aqui nessa noite, Senhor Deus, pela vossa misericórdia, seja digno de atingirmos essa linha de chegada. Aqueles que não tomaram essa decisão, que em tempo hábil, Senhor Deus, eles possam, então, entregar as suas vidas ao Senhor. Aqueles que estão assistindo essa mensagem, que nesse momento eles estejam agora, Senhor Deus, arrependendo-se de seus pecados e entregando as suas vidas ao Senhor, para começar, a partir de agora, a corrida para a eternidade. Nos dá uma semana na vossa presença, nos dá uma entrada de um novo ano na vossa presença e nos conduz em paz para o nosso lado. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo culto.